Aula 23 da disciplina Sociologia da Educação do curso de Licenciatura em Biologia. A perspectiva do neoliberalismo e da globalização em relação à educação. A reforma contemporânea de formação de professores e a construção de um novo professor para atender à globalização neoliberal baseia-se no fato do fraco desempenho educacional no passado recente ou no presente e que isso se deve, em parte, à má formação dos professores. Essa é a colocação, que serve para embasar, segundo a visão da globalização neoliberal, serve para embasar a necessidade da reforma para poder atualizar a formação das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos profissionais de uma maneira geral, no sentido de melhor atender às necessidades do mercado e do serviço para uma grande parte da sociedade. E consideram que, através dos legisladores e governantes, ou seja, através dos legisladores, deputados, senadores, os parlamentares e governantes, estes devem determinar o que torna um bom professor efetivo e o que torna uma escola boa. Então, coloca que essa definição deve ser ligada aos legisladores e aos governos executivos, e não ao conjunto da sociedade no debate com as áreas mais educacionais, embora essas áreas também possam participar no legislativo, principalmente. Por isso, as reformas de professores foram decretadas de modo a estabelecer o que os professores devem fazer, bem como de que forma eles devem ser avaliados. Então, foi uma reforma abrangente, que estabelece o que deve ser feito, bem como deve ser a avaliação em relação às metas do que deve ser feito. As reformas educacionais que buscaram reconstruir as escolas têm como base uma nova política de formação dos professores e, aqui no Brasil, desenvolvendo também uma política de valorização e promoção dos professores, uma vez que os salários eram muito baixos, e ainda hoje são salários que se pode dizer, que estão ainda abaixo dos salários médios do mercado em relação a uma pessoa que tem curso superior, a média das pessoas que têm curso superior, e que trabalha, seja no setor privado, seja no setor público. Então, tem suas especificidades localizadas, mas envolve algumas linhas gerais de caráter e orientação internacional. Então, aqui no Brasil se combina, só no governo neoliberal, como hoje, as orientações internacionais com algumas particularidades locais. E assim nós vamos tentando melhorar o sistema educacional do ponto de vista mercadológico. Então, nesse sentido, 3 aspectos serão explorados, serão mais detalhados, certo? Relativos às reformas educacionais para atender às exigências da globalização econômica. Quais são esses 3 aspectos, essas 3 áreas, relativas à educação? A regulação e o controle, certo? A regulação em torno do que deve ser os professores, um conjunto de critérios, de competências, e o controle das ações dele no sentido de estabelecer depois uma avaliação, certo? Os padrões também, saber qual é a linha padronizada, mais uniforme, que atende aos interesses desse projeto de globalização neoliberal, onde se entende que deve se formar um profissional não só para o local, mas para o mundo todo, além das fronteiras nacionais.
Por isso, né, que o mercado tem necessidade de padronizar, né, e de regular toda a formação educacional que se estabelece no mundo, certo? Assim como cobrar também desempenho e a responsabilização, certo? Então, hoje no Congresso Nacional, aqui no Brasil, tem vários projetos, né, de lei, né, não foram ainda aprovados, mas tem vários projetos de lei que eles tratam do desempenho e da responsabilização dos professores, no sentido de haver uma cobrança maior, certo? Um controle maior sobre as ações dos professores, né? E, logicamente, que isso aí é mais uma exigência do mercado, não é uma exigência da sociedade, porque não trata da questão da cidadania, não trata da questão ética, não trata da questão de uma educação para se construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, mais justa, que seja desenvolvida não só economicamente, mas que seja desenvolvida socialmente. Então é mais uma exigência mesmo dessa globalização neoliberal. Então nós vamos ver a seguir, certo, esses aspectos, tanto no que diz respeito à regulação e controle, quanto aos padrões que a orientação global, né, e neoliberal propõe ou determina, né, assim como as exigências de desempenho e responsabilização, né, da educação, né, tendo como eixo a formação e a responsabilização dos professores e das professoras.